Oi, turma do livro Transição Planetária, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, capítulo 22, é o nosso último capítulo, preparativos para a conclusão do labor. A noite em especial estava esplêndida, banhada pelas míriades de astros, quais diamantes estelares, piscando no zimbório em festa. Sopravam as ânsias da natureza, carreando ondas de perfume nos braços da leve brisa. Era primavera na região e o solo coberto de relva macia e plantas delicadas exultava ante as bênçãos da vida. Nosso benfeitor, que demonstrava peculiar alegria, elucidou-nos que se fazia necessária uma revisão dos labores que havíamos realizado durante o período de 3 meses, desde a primeira incursão à assolada região de Sumatra. Então, eles vão fazer aqui uma revisão daquilo que eles fizeram durante todo o trajeto de 3 meses de experiência aqui na Terra. Desde a Indonésia até o último dia que eles ficaram aqui. Após a qual, com outros companheiros, retornamos ao planeta querido para trabalhos em torno das reencarnações durante o período da grande transição, culminando com as experiências ao lado dos irmãos profundamente equivocados e entregues ao mal. Outros serviços que se encontravam programados nas regiões mais infelizes, que cediam os espíritos rebeldes e contumazes na crueldade, ficariam para o momento adequado quando fossem estabelecidos parâmetros socorristas para esse fim. Entre esses, receberia cuidados especiais a visita à região infernal em que se encontravam o Rabino Eliakim Ben Sadoc e seus súditos desvairados. O trabalho do bem, que não cessa nunca, prosseguiria em outras áreas, contribuindo para o progresso da sociedade e do amado planeta. Tá acabando minha caneta. Esse livro realmente não me pegou. Após as instruções, como lhe era habitual, iniciamos a jornada visitando alguns dos muitos casais. Lembram que eles foram visitar? Os casais que iam receber os espíritos mais evoluídos que vêm de Alcione. Assim como os ilustres missionários do passado. Hora de retorno, ficando para a etapa final. A instituição espírita, onde sediáramos em outra ocasião, de modo a encerrarmos o compromisso assumido naquele reduto de amor e de caridade, onde incontáveis bênçãos eram prodigalizadas a todos. Então, eles terminaram lá o trajeto deles, naqueles locais que eu falei nas últimas leituras, né? No abrigo de idosos, abrigo de crianças. É evidente que a programação das reencarnações cuidava também daqueles normais no planeta, dos espíritos que retornaram em condições melhores para poderem participar da construção do novo projeto de iluminação das vidas, assim também apressando a transição. Então, toda essa parte aqui é um resuminho do que aconteceu durante o livro, toda a passagem deles. Milhões de espíritos terrícolas, portadores de títulos de enobrecimento, encontravam-se assinalados para prosseguimento das suas tarefas, conforme nos referimos anteriormente, renascendo neste período formoso de renovação e de esperança. Todos certamente estariam sob os cuidados especiais dos encarregados da nova era, de modo que ninguém pudesse sofrer qualquer tipo de impedimento, desde que se encontrando voltado para os compromissos relevantes e mantendo os propósitos de edificação interior. Não houve antes, em qualquer época, uma revolução espiritual de tal porte, graças ao significado de que se revestem esses magnos momentos da evolução espiritual das criaturas. A alegria dos responsáveis pelas reencarnações que de alguma forma receberam nossa contribuição era imensa. Visitando-os, dialogando com os mesmos durante o parcial desprendimento pelo sono fisiológico, participamos da sua emoção e de seus anseios, a fim de que logo pudessem ter no regaço os filhinhos bem-amados, com eles trabalhando nos projetos da nova terra do mundo de promissão. Então, essa parte da reencarnação é muito feliz para aqueles que vão receber os novos espíritos aí que vêm para ajudar na evolução do planeta. Nesses momentos, atingiam emoções que se convertiam em lágrimas de júbilos e de gratidão a Deus, pela relevância do compromisso espontaneamente assumido,
A sublime concessão da progenitura para todos era portadora de um significado muito especial, porque facultava-lhes o desenvolvimento das emoções que se derivam da cocriação ao lado do excelso Criador. Por sua vez, os reencarnantes preparavam-se com afinco para corresponder às expectativas da investidura de que se faziam responsáveis. Qualquer clarão na escuridão e no tremedal chama a atenção atraindo para a luminosidade, portanto, para o seu epicentro, aqueles que se demoram na treva. Eles se derivam de alguma forma os novos portadores dos padrões de comportamento moral e espiritual, enfrentando os desafios graves e as perturbações que seriam movimentadas com o objetivo de dificultar-lhes o avanço. Ou seja, para esse tipo de avanço espiritual, né, moral, lógico que a espiritualidade inferior, ela fica como? Fica irritada, né? E ela vai atacar, ela vai procurar atacar de todas as formas. Então, se você quer ser bom, saiba que você vai ter que lidar com o mal, né? E ele vai te perturbar, porque ele não quer que você evolua. Então, por mais que seja programado pela espiritualidade, que tenha toda aquela proteção para o serzinho nascer naquela família, ele vem evoluído, ele vem com uma bagagem grande de conhecimento, mas se a família não souber proteger, não souber cuidar daquele serzinho ali, ele vai desvirtuar. Por mais que ele tenha conhecimento e que ele seja bom. Ele veio para uma tarefa que ele pode sucumbir, sim. Depende muito da família como vai acolher. Então, olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem enquanto pai e mãe. Sempre ocorre esse fenômeno que é resultado da rebeldia dos insensatos ante a serenidade dos portadores dos significados existenciais, que não se encerram com o túmulo. Em todas as épocas, os bons e nobres nos deveres foram malsinados, incompreendidos. Olha só, em todas as épocas, os bons e nobres nos deveres foram malsinados, incompreendidos, perseguidos, sofrendo sarcasmo e o repúdio de quantos se comprazem nas situações abomináveis em que permanecem. Nunca, porém, lhes faltarão, com certeza, os recursos originados no mundo espiritual de onde todos procedemos, a fim de que os empreendimentos superiores façam-se coroar no êxito anelado. Então, no mesmo pé que não faltam, que os bons, né, são incompreendidos, perseguidos, tal, também não falta apoio para eles para poder ter êxito no final das coisas, né, das missões que eles são colocados. Continuamos a ver a descida dos fascículos de luz na direção do orbe terrestre, representando os seres tutelares que penetravam na atmosfera planetária para o desempenho da grandiosa tarefa. Por outro lado, tomávamos conhecimento das ondas volumosas de horror e de sofrimento que esmagavam comunidades inteiras, asfixiando os ideais de muitos e fazendo derruir todas as construções que não estivessem com seus alicerces fincados na rocha, conforme a expressão vigorosa de Jesus. De alguma forma, essa luta é bastante antiga, porque sempre houve bons e maus espíritos na Terra, aqueles que elegeram o progresso como normativa existencial e aqueles outros que optaram por veredas diferenciadas, vinculando-se aos recomeços aflitivos e angustiantes. Então, na Terra sempre teve o bem e o mal. Já nos encontrávamos no recinto elegido para o encerramento da nossa incursão, quando o Dr. Silvio foi procurado. Então, aqui eles estavam encerrando lá a revisão de tudo aquilo que eles fizeram, né? Aí o Dr. Silvio foi procurado por um dos membros da casa, por um dos membros espirituais da casa querida, apresentando grave apreensão na face só estou colocando aqui resumo do trajeto deles durante 3 meses no planeta. Tudo que eles aprenderam aqui no planeta nesses 3 meses de incursão. Só que aí eles foram chamados, esse Dr. Silvio foi chamado, né, interrompendo aí a parte desse reviver, né, dessa revisão aí do que eles fizeram. Apresentando grave apreensão na face, o bondoso amigo solicitou a ajuda do benfeitor para um dos médiuns abnegados da instituição que naquele momento se encontrava em uma situação muito grave. Então tinha um médium que estava passando aperto e ele estava pedindo socorro, né? E aí, como eles estavam fazendo essa reunião e sentiram, né, a presença desse ser pedindo socorro,
eles foram até o local para socorrer o médium que estava em apuro. Narrou em breves palavras o acontecimento, solicitando a interferência do generoso guia. Tratava-se de um assalto à mão armada. Eita, Jesus! A um trabalhador de Jesus, encontrando-se ele ameaçado de morte por um bandido fortemente drogado. Orando na crítica situação, havia recorrido à ajuda dos seus mentores e por isso a sua prece foi ouvida. Ou seja, ele estava sendo assaltado e começou a orar, pedindo a Deus um socorro, né? E ele foi socorrido, que aí essa equipe foi lá no local para poder socorrer esse médium. Sem mais delongas, o benfeitor convidou-nos a acompanhar o intermediário da solicitação e deparamos-nos numa rua de péssimo aspecto, em sombras densas como decorrência dos fluidos deletérios de que se vestia a região dedicada ao comércio da carne humana. A primeira vez que eu li isso daqui foi agora há pouco. Eu errei, eu tive que voltar à leitura. Eu falei, gente, comércio da carne humana. Não entrava na minha cabeça o que era. Mas depois eu entendi. Prostituição, né? O assaltante exigira que lhe fossem entregues o relógio, o celular, o dinheiro. E estava em dúvida se deixava o cara vivo ou não. O médium, né? A arma oscilava na sua mão trêmula, mantendo o dedo no gatilho em posição de disparo. Vitimado por terrível obsessor, enquanto esse assaltante estava ali, se ele deixava vivo ou não a vítima, tinha um obsessor na orelha dele. E esse obsessor falava que era para matar, né? Só que aí a equipe chegou. E a equipe chegando, espiritual, foi falar com o obsessor. E conseguiu neutralizar a ação do obsessor referente ao marginal, né? Foi nesse momento que Dr. Silvio dirigiu o pensamento na direção do desencarnado cruel e admoestou, informando que ele seria responsável por ambas as existências, tanto a do assassinado como do assassino. Ou seja, o obsessor ele ia ficar responsável pelas duas vidas, porque era ele que estava dirigindo aquela situação. Era ele que estava mandando o assassino matar, né? O marginal matar. Então ele ia ficar responsável por duas vidas, tanto do marginal como daquela vida que o marginal estava querendo ceifar. Conversando então com o obsessor, esse saiu de cena, né? Para vocês verem que a gente consegue mudar uma pessoa, não é mudar, né? Totalmente, mas pelo menos neutralizar a ação de uma pessoa, não fazendo o mesmo que ela. Por isso que Jesus falava, dá o outro lado, não é dar o outro lado para bater, mas é você fazer o contrário do que o outro está fazendo. Ele está fazendo mal, faça o bem, né? Com a austeridade, tocou na fronte do assaltante, que se encontrava sob a ação do malfeitor desencarnado, logrando interromper o fluxo da inspiração inferior, enquanto pôs a induzi-lo a que interrompesse o que se converteria em latrocínio. As descargas de energia do Dr. Silvio atingiam-lhe os chakras coronário e cerebral, produzindo liberação momentânea do adversário frio e inclemente, e de imediato impôs-lhe uma nova onda de energia vigorosa no centro cardíaco, que teve efeito de produzir-lhe um grande choque emocional, fazendo derrubar o revólver, fazendo-o tombar em seguida vitimado por uma hipotensão circulatória. Evandro, o médium aturdido, percebeu a interferência do abnegado benfeitor, refez-se do choque, recuperou seus objetos e, teleguiado pelo guia, afastou-lhe do local tenebroso que se encontrava. Dominado por diferentes emoções que agora o visitavam, começou a recordar-se do motivo que o levara àquele lugar umbralino, dando-se conta de que o seu era um objetivo cristão. Ele tinha ido ali fazer a caridade a uma jovem em estado lastimável, no catre miserável do pardieiro, onde anteriormente vendia o corpo exausto e descarnado, vivendo os últimos momentos da atormentada existência humana. Não era a primeira vez que a visitava, desde quando foi informado da degradação da sua existência, levando-lhe socorros alimentícios e moedas para sua sustentação do corpo fragilizado e vencido, enquanto o anjo da morte rondava-lhe os dias de sofrimento. As lágrimas escorreram-lhe os olhos semiabertos enquanto lhe podíamos ler os pensamentos caracterizados pela compaixão, mas inspirado pelo mentor gentil, tomou rumo ao lar. Ainda é um grande desafio a ação do bem no mundo tumultuado da atualidade.
Nem por isso devem desanimar aqueles que se dedicam à prática da caridade e ao exercício de fazer o bem. Porquanto, se existem os carrascos do além, sempre dispostos ao crime hediondo, também pululam anjos tutelares, vigilantes e rápidos na execução da legítima fraternidade. Ao mesmo passo que tem espíritos ruins, tem os bons. E cabe a gente escolher com qual a gente quer andar. Pouco depois, o alvoroço tomou conta do sórdido reduto, quando alguém viu o jovem desmaiado que nesse momento despertava, alquebrado e ainda sob o efeito da drogadição e do choque vibratório que experimentara. Como era conhecido na área, logo o caso foi encerrado, após alguns comentários desairosos, e o local voltou à sua condição tenebrosa de reduto do crime e da vulgaridade. Concluída a nova tarefa, retornamos ao seio generoso da casa espírita, onde fomos recepcionados pelo mentor e diversos colaboradores, inclusive o guia espiritual do nosso Evandro. A noite seguia alta e as ruas lentamente ficavam desertas, movimentadas por alguns transeúntes, eu não sei falar isso não, retardatários. O santuário que nos acolhia estava envolto em peregrina luz safirina que o inundava em todos os recantos. Trabalhadores desencarnados encontravam-se presentes porque foram informados do encerramento das nossas atividades da atual conjuntura, bem como diversos médiuns amigos de Jesus em desdobramento parcial pelo sono fisiológico, igualmente ali se encontravam desejosos de participar das nossas despedidas. Conduzidos ao salão de conferências e de estudos, que se encontrava repleto, a caroável guia da casa convidou nosso benfeitor a sentar-se à mesa diretora, enquanto fomos conduzidos a lugares reservados à frente, e os demais convidados acomodavam-se nos assentos para eles reservados. Um mezanino, elaborado por energias espirituais ao fundo, apresentava-se também totalmente tomado. No silêncio natural que se fez, ouviu-se uma doce melodia que nos parecia chegar de desconhecida região espiritual, enriquecida por vozes infantis, exaltando a vida e o amor, enquanto flocos delicados de substância luminosa caíam em abundância sobre todos, recolhidos em silenciosa oração. Quando os últimos sons desapareceram suavemente, a mentora Joaquina ergueu-se e orou comovidamente, rogando as bênçãos de Jesus para a reunião, suplicando-lhe a presença sublime de modo a vitalizar-nos, carentes que somos de auxílio e de sabedoria. Os médiuns presentes que se encontravam próximos de nós, concentrados, passaram a exteriorizar energia semelhante ao ectoplasma que se direcionava para um tubo transparente colocado sobre o estrado onde se encontrava a mesa diretora. Lentamente, aquele vapor adentrou-se no cilindro e começou a formar uma figura humana, que logo identificamos como Dr. Artêmio Guimarães, o que nos produziu indizível júbilo. Quando terminou a materialização, ele saiu do local em que se condensou, acercando-se da tribuna, exteriorizando a luminosidade do seu estado de elevação moral, falou com bela entonação vocal. Irmãos queridos, abençoa-nos Jesus, o sublime guia da humanidade. Há pouco tempo, nossos projetos eram possibilidades em delineamento que hoje se converteram em realidade graças ao devotamento dos servidores sinceros do bem. Inúmeros grupos de trabalhadores do Evangelho em nosso plano, desceram à Terra a fim de criarem condições para a instalação do reino dos céus nos corações. E agora, de retorno à nossa comunidade, deixam espaço para outros lidadores darem prosseguimento ao programa, que se efetivará conforme o progresso dos resultados colhidos nas experiências iniciais. Antivemos felizes os futuros dias de renovação total do planeta no seu aspecto moral, quando os espíritos retardatários transferirem-se para outros mundos, onde irão operar o progresso que se negam neste momento e os mensageiros da luz transformarem os mecanismos de guerra em instrumentos de paz, os vícios e crimes em espetáculos de amor e de libertação. Os trabalhadores da grande transformação encontram-se há algum tempo operando diligentes nos mais variados segmentos sociais e culturais da Terra,
Nesses dias, porém, dão-se as grandes migrações de espíritos felizes, interessados na modificação das estruturas sociais do mundo para melhor, quando a dor fugirá envergonhada por necessidade da sua presença entre os seres humanos, tornando factível a promessa de Jesus a respeito do mundo de regeneração, a caminho do paraíso do planeta feliz. Os abnegados obreiros da espiritualidade preparam o ambiente em que deverão viver esses construtores do amanhã. Congratulamo-nos com os queridos irmãos que agora encerram o seu périplo de fraternidade após o período que lhes foi concedido para a execução do projeto. Como não existe entre nós o repouso em forma de ociosidade, passado o breve período de renovação e de estudos, os mesmos volverão ao proscênio terrestre para novas investiduras espirituais, contribuindo mais eficazmente junto a rebeldes e insanos em tentativa de despertá-los a fim de que disponham da oportunidade para o arrependimento e a retificação moral, ao invés de exílio que lhes será imposto pela divina legislação. Está terminando, eu vou até o fim. Certamente serão atividades mais penosas e desafiadoras do que foram realizadas durante o período que hoje se encerra. Confiamos que o sublime trabalhador nos equipará de recursos e nos instrumentalizará para a execução do futuro programa, de forma idêntica a esta que se conclui em bênçãos. Que ele mesmo, nosso exemplo e modelo, conduza-nos com o seu carinho, são os votos desse vosso amigo, devotado e fiel. Quando silenciou novamente, ouvimos a música angelical e as vozes infantis em hosanas a Jesus e a vida. Retornou ao cilindro, diluiu-se diante de nossos olhos orvalhados de lágrimas quentes. Foi a vez do Dr. Silvio erguer-se para agradecer a todos que cooperaram com a equipe que lhe coube dirigir. Com a voz embargada, exorou: Amado Mestre Jesus, convidaste-nos para trabalhar na sua seara e totalmente desequipados, apresentamo-nos à última hora quando nos recebeste, oferecendo-nos o campo a lavrar. Embora o dia se apagasse e a noite se aproximava, permitiste que nos apressássemos e arássemos as terras dos corações endurecidos, a fim de podermos neles ensementar a tua palavra de amor e luz. Após os anteriores fracassos em que tombamos, não tergiversaste em conceder-nos o lastro da confiança para a execução do teu programa de renovação da terra, apesar da nossa pouca experiência e quase nenhuma sabedoria. Mesmo lutando contra as nossas imperfeições, visitaste-nos vezes incontáveis a fim de sustentar-nos no esforço de autotransformação para melhor, a fim de podermos enfrentar os desafios internos e solucionar as dificuldades exteriores. Os dias passaram na ampulheta do tempo, está chegando ao fim, e chegamos à etapa final com as mãos quase vazias de feitos, embora o coração e a mente agradecidos por todas as tuas formosas concessões. Perdoa-nos a imperícia, as limitações, as dificuldades, porém, o que possuímos de melhor oferecemos ao serviço, e o que muito gostaríamos de realizar, tentamos fazê-lo, permanecendo dispostos para o empreendimento futuro. Honra-nos com novos convites e enriquece-nos com a tua incomparável misericórdia, facultando-nos novos cometimentos de luz. Agradecemos-te, Senhor nosso, depositando no teu coração amoroso os nossos melhores sentimentos de ternura e de gratidão. Quando silenciou, as emoções haviam alcançado o clímax. Encerrada a bela reunião, lentamente chegou a hora das despedidas. Repassamos pela mente e pela emoção todos os lances do empreendimento, desde o primeiro tentame junto às vítimas do tsunami no Oceano Índico até o socorro do jovem médium, concluindo pela vitória do amor em todas as suas expressões. Raiava novo dia, quando nossa caravana, ainda sob o comando do Dr. Silvio Santana, retornou ao nosso plano espiritual. À medida que nos afastávamos da terra querida, podíamos vê-la em volta de luz azul, rodopiando no cosmo e avançando no rumo do planeta de regeneração. Acabou, gente. Eles fizeram nesse último capítulo um resumo de todas as coisas que aconteceram durante as histórias de 3 meses que eles passaram aqui na Terra, favorecendo, ajudando, estagiando, aprendendo, ensinando, né? Situações desde o grande tsunami até o último caso que houve, que foi o assalto do médium, né?
São várias situações que o livro tratou para que a gente pudesse aprender um pouquinho mais sobre o verdadeiro amor, né? Na verdade, eu acho que o livro todo ele só trabalhou isso, amor. Porque o tempo todo esses espíritos abnegados, esses amigos espirituais, só fizeram o bem. Mesmo diante das adversidades, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da maldade, eles não sucumbiram à missão de fazer o bem. Então eu acho que ele só vem a reforçar para nós, seres humanos tão cheios de problema, né? Tão cheio de imperfeição, que vale a pena fazer o bem. Que assim como tem o mal para ser praticado, para ser uma tortura na vida da gente, também tem o bem. Basta a gente orar, basta a gente se vigiar, basta a gente ter fé, né? Como o médium fez aqui no final, ele orou e foi socorrido. Era necessário a ajuda a esse médium que estava ali socorrendo uma prostituta, né? Tem casos que a gente fala, poxa, mas eu oro e não adianta. É porque cada caso é um caso mesmo. E foi provado através desse livro que cada um tem o seu momento, né? Tem o seu momento de ser socorrido, tem o seu momento de passar suas angústias, suas penúrias. Tudo serve de aprendizado, tudo serve para a gente evoluir, tanto o bem como o mal. Só que a gente não pode persistir no mal, né? Nós estamos aqui para evoluir através do bem, buscar o bem, agir com o bem. E se a gente quer saber se está fazendo certo ou errado, basta, como eu sempre falo, bota Jesus na frente. Se Jesus aceitar aquela situação, então a gente pode aceitar também. Se vocês não conseguem ver, imaginar Jesus aceitando determinada situação, é porque você também não tem que fazer. É simples assim, né? Simples, mais ou menos. Eu espero que vocês tenham gostado das leituras, né? Apesar dos tropeços, né? Do meu mau jeito. E aí eu vou ver qual é a próxima leitura que a gente pode estar fazendo aí. Eu creio que vai ser esta aqui. O Porquê da Vida. Mas eu vou dar uma olhadinha nesse livro ainda. Não conheço direito. Eu achei interessante o tema e falei, vou ver se dá para criar um estudo em cima dele. Mas eu vou dar uma olhadinha ainda. Provavelmente será esse aqui a próxima leitura, tá? O Porquê da Vida, Leon Diniz. Provavelmente. Se não for esse, vai ser algum outro do Divaldo do Chico, que a gente vai continuar. E aqui eu não vou parar mais com isso, porque me faz bem em primeiro lugar. E eu creio que para algumas pessoas que me seguem também faz bem. Então vamos lá, vamos continuar. Enquanto for o caminho correto, a gente continua, mesmo nos tropeços. Vamos tentar seguir Jesus, vamos tentar praticar o bem, gente. A gente não tem nada a perder, né? Aparentemente, parece que a gente perde muito em ser bom, né? Porque existem aí as tentações, os deslizes, as frustrações. Poxa, eu fiz tanto e não recebo de volta, tal. Mas tudo tem um porquê. Na verdade, ninguém perde nada por ser bom. E tá aqui o livro provando isso, né? As histórias que vieram nele me fizeram muito bem no percorrer do caminho. E eu espero que faça para vocês também. E vão vir novas histórias, novos conhecimentos aí. Tenho fé em Deus. Beijo, fica com Deus, gente. Um vídeo de 28 minutos hoje.